E aí, turma, tudo jóia? Esperando meu brother Cristiano chegar por aqui. Vamos falar sobre hábitos, inteligência emocional, facilidade ou mecanismos de aprendizagem. Então, se você está entrando aí, convida a tua turma aí, entra aí no seu Instagram, pega o aviãozinho aí e manda para sua audiência aí. João Delfino, como é que você tá aí, meu amigo? As coisas tá punk aí, né? Connecticut. Hoje eu vou fazer a live com o Cristiano. O Cristiano, ele é lá de ele é de Goiânia. Mais de 30 dias de molho. Ei, Delfino, aí tá punk, hein, mano? Que a turma já tá querendo voltar ao normal já. O pessoal tá se movimentando pra se organizarem. A questão punk, né, velho? Porque tanta coisa aí acontecendo. O problema é que essa questão das pessoas não saberem de fato o que fazer, né? E aí, Vinícius, joia? Pelo fato das pessoas não saberem muito o que fazer, eles acabam corre o risco de tomar algum tipo de decisão que pode ser mais prejudicial lá na frente, né? Meu brother, não é fácil não. Enquanto isso, aquilo que você foca cresce, né? Tudo aquilo que você colocar sua energia vai crescer. Então é importante tomar cuidado, porque algumas decisões que se tomar com isso daí poderão não ter mais volta, né? Mas estou esperando meu amigo aqui, o Cristiano, para a gente poder fazer uma live. Enquanto ele não chega, eu quero falar com vocês hoje, como eu tô nessa luta aí, luta não, né? Eu tô nesse desafio, eu me propus nesses dias a criar a escrever um livro. Cara, tá ficando interessante, cara. Se você nunca escreveu, eu quero te aconselhar de verdade para você poder começar a escrever. Eu tenho vontade de escrever, eu já tenho muitos anos, na verdade eu tenho vários mini e-books escritos, né? Já escrevi bastante mini e-books, books de 40 páginas, de 50 páginas, eu já fiz bastante disso daí já. Mas o que eu acho interessante? Eu acho interessante você começar a fazer, porque toda vez que as pessoas começam a escrever um livro, elas têm uma viagem interessante para dentro de si mesmo. Por quê? Quando começa a escrever, é uma conversa bastante franca com a tua realidade, com aquilo que você tem feito, com aquilo que você se propôs a fazer, e é um momento de lapidação e de muita melhora, tá? Então, se você não começou, às vezes as pessoas, quando olham nessa questão de escrever um livro ou alguma coisa nesse sentido, eles acham que é algo muito complicado, né? Algo que é muito difícil de se fazer, mas na realidade não é nada disso, tá? Eu acho que você pode fazer, eu acho que você deve fazer, porque quando você começar a ver que você vai ver, cara, eu tô lendo um monte de livro, na verdade eu gosto muito de ler, já tô lendo bastante, mas a questão, quando você começa a escrever, algo novo começa a virar. E hoje eu escrevi algo que eu quero compartilhar com vocês aqui. A importância de você decidir e enxergar o momento que você está vivendo. Nós vivemos basicamente dentro de 3 períodos, né? Ou nós temos 3 tempos na nossa vida. Primeiro é o passado, presente e futuro. Você tem o seu passado, você tem o seu presente, você tem o seu futuro. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Para que você consiga destravar na tua vida, você precisa aprender a focar no presente, tá? Trazer a tua mente para o presente.
Por que é importante você desenvolver isso e trazer ela para o presente? Porque se você não conseguir fazer isso, você nunca vai ter resultado. Tem gente que opta em ficar vivendo muito no passado. Isso é a maioria delas, tá? Quando você começa a conversar com alguém, essa pessoa ela começa a se lamentar demais, quando ela começa só a falar de problemas e falar de resultados negativos, essa pessoa ela está naturalmente presa ao passado. Ela ficou lá atrás, ela decidiu ficar lá, e todas as decisões que ela toma ou deixa de tomar é baseado na experiência que ela teve nesse passado dela. E isso é terrível, porque eu observo que muitas pessoas, a gente consegue ter um resultado muito bom. Eu acredito que a gente consegue crescer, consegue desenvolver, mas o nosso mindset não pode estar focado no imediatismo, tá? Naquela questão de querer ter resultado muito rápido. Eu quero ter resultado, eu quero ser monetizado a partir de agora. Tudo que eu fazer, todas as ações que eu colocar dentro do mercado ou dentro das redes sociais, eu quero ter um resultado financeiro disso. Cara, não vai funcionar. Por quê? Todas as pessoas que começam focadas nessa questão de ter resultado muito rápido, elas não conseguem ter esse resultado e logo elas se frustram. E olha só, a frustração é um dos sentimentos mais terríveis que o ser humano consegue desenvolver. Porque uma pessoa frustrada, ela não age, e o medo de frustrar faz com que ela continue não agindo. Você já parou para observar que tem gente que não faz nada, tem pessoas que não decidem, tem pessoas que não agem. Por quê? Porque elas têm medo de se frustrarem. E o medo de se frustrar faz com que ela aborte qualquer tipo de processo decisório da vida dela. Muitas pessoas aqui, por exemplo, estou fazendo lives aqui, tem lives aqui que dá uma pessoa, tem lives aqui que dá 15, tem live que dá 60, tem live que dá 100. Só que quando eu começo a olhar isso daqui, se eu ficar olhando aqui para os resultados, provavelmente, se eu tiver medo de me frustrar, porque eu tiver com uma expectativa muito alta em cima de algo que eu coloquei com um objetivo, e se isso não acontece, eu me frustro. Então, o que é? Você tem que ignorar esse tipo de processo. Você não pode ter medo de se frustrar, porque se você tiver medo de frustrar, você não decide. E toda a sua vida é pautada o quê? Em cima da sua decisão. A sua vida ela é o quê? Resultado das decisões que você teve hoje, tá? Decisões que você teve hoje na tua vida, decisões do seu passado. Se você parar para olhar hoje, tudo, você decidiu, a família que você tem, a esposa que você tem, você decidiu casar com ela, a profissão que você desempenha hoje, você decidiu um dia fazer essa profissão. Às vezes eu faço esse questionamento, não, mas eu fiz porque meu pai quis, porque minha mãe quis. Não, no fundo você decidiu isso, você não quis frustrar eles, você não quis decepcionar teu pai, não quis decepcionar sua mãe, não quis decepcionar sua namorada, não quis decepcionar seu amigo, e você decidiu fazer isso. Pronto, hoje você vive uma vida que você talvez não goste, uma profissão que você não goste muito, mas foi você que decidiu isso. Então toda a vida sua, todas as decisões que você tomou te trouxe nesse lugar onde você está nesse exato momento. Então é importante você entender o seguinte, que todas as decisões que você vai tomar na sua vida, elas precisam de ser habituadas nesse novo mindset. Eu tenho falado nesses últimos dias que o quê? É muito importante você mudar a sua mente, mudar os seus hábitos, e isso é uma chave que você tem que virar. Você não pode ter medo da frustração. Você tem que observar o seguinte, que se você está esperando um resultado ruim, espere que esse resultado pode ser pior. Isso é uma realidade, não é uma questão aqui de ficar falando, eu espero coisas melhores, eu só quero fazer coisas boas e eu vou conseguir coisas boas. Claro que isso pode acontecer, mas você também tem que deixar a tua mente preparada para que as coisas que você não está esperando também aconteçam, tá? Por que isso é importante? Isso é o que a gente chama lá, tem aqui, o livro do Antifrágil, ele fala muito isso, que você tem que estar preparado para lidar com as pancadas, você tem que estar preparado para lidar com aquilo que pode te derrubar. E às vezes o que acontece? Nós entramos na internet, o que a gente olha? A gente olha assim, você olha aí um monte de live acontecendo agora, um monte de gente fazendo live, um monte de gente colocando um monte de conteúdo, um monte de gente falando que eu consigo mudar a tua vida, eu consigo mudar a tua realidade. Cara, eu vou ser muito sério para você aqui, isso é dificílimo de se fazer. Mudar a tua vida é uma coisa muito difícil de se fazer, tá? Mudar a sua realidade é algo complicado, por quê?
Se você não entender... Ô Vini, você pediu para entrar aí, eu estou esperando um convidado meu chegar aqui, daqui a pouquinho, se na hora que terminar eu posso te chamar, tá? O que pode acontecer? É dificílimo as pessoas conseguirem ter resultado. Não adianta entrar aqui na internet e ficar falando, eu consigo fazer você alcançar isso, consigo você alcançar aquilo, eu consigo fazer a tua empresa bombar, eu consigo fazer a tua carreira virar o top, eu consigo fazer o teu casamento virar o melhor casamento. Cara, eu vou ser muito sincero para você, isso é uma das coisas mais difíceis que tem que fazer, que é mudar resultado. Eu não vou falar para você que é impossível, mas o que a maioria das pessoas preparam você? Elas querem te preparar para o sucesso, tá? Elas querem preparar você para te colocar você num ambiente extraordinário, mas o que elas não falam para você? Elas não falam para você qual é o passo a passo ou qual é a realidade que você realmente vai enfrentar para que essas coisas realmente aconteçam, tá? E eu tava até trocando uma ideia ontem com a minha esposa e a gente estava falando sobre isso. Como é importante as pessoas se prepararem e de fato hackearem. O que é hackear? É você destrinchar qual é o processo que você está se propondo a percorrer. Tá? Qual é o processo? Eu estou querendo chegar no objetivo A, objetivo B. Mas, cara, uma das coisas que você tem que fazer é destrinchar de trás para frente e de frente para trás qual é os passos que você vai ter que percorrer. Porque a nossa mente ela vai se apegar no quê? A nossa mente ela vai se apegar naquilo que te agrada. Por exemplo, o que leva muitas pessoas a alcançarem resultados. Ou se propor a entrar numa tarefa. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, se você é uma pessoa que está gordinha e está querendo perder seus quilos, eu falar, é o seguinte, eu vou te dar um plano aqui, para você emagrecer seus 10 ou 15, 20 quilos que você quer emagrecer. O que você está olhando? Você está olhando o resultado. E olha, se eu vender alguma coisa para você, se eu te propor algo baseado no seu resultado, o que vai acontecer? Vai ser fácil eu enganjar você, vai ser fácil eu colocar você dentro desse programa, porque você está olhando o resultado, mas quando eu começar a falar para você, cara, você tem que ter foco, você tem que ter dedicação, você tem que se empenhar, você tem que fazer tarefas, você tem que procurar fazer aquilo que você não gosta para só depois então você chegar no resultado. Se eu vender desse jeito para você aqui, o que vai acontecer? Mano, a maioria das pessoas não vão querer fazer. Por quê? Elas querem o que é fácil, elas querem o que é simples, né? Elas querem fazer aquilo que vai levar elas para o resultado, tá? Vai levar ela para o resultado, mas não vai mostrar para ela o que ela tem que percorrer. E isso faz elas desanimarem. Isso faz elas perderem o foco, tá? Então, para que quando você estabelecer um objetivo, primeiro, você tem que desenvolver essa questão de quê? De decisão, tá? Só deixa eu falar com o Cristiano aqui. Ele está com um problema na internet aqui. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu só. Tá chegando aqui. Cristiano, maravilha. Tá? E aí, meu amigo, como é que você tá? Grande Maílson, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Muito bom dia, vamos junto aí. Para mim já é boa tarde, para você ainda é bom dia. Né? Ainda é bom dia, eu ainda não almocei não. Já almoçou, Cristiano? Não, ainda não. Não, a internet aqui está terrível. A internet está terrível, mas agora tudo ok. Vamos que vamos. Vamos. Pessoal, você que está me assistindo aqui pelo Facebook, vai lá no meu Instagram, tá? Eu tô com o Cristiano. O Cristiano, ele é um colega, é um coach. A gente estudou junto em Goiânia e hoje a gente vai trocar ideia aqui. O Cristiano é um cara que ele vai se apresentar, mas ele é um cara que eu admiro muito, é um bombeiro, ele é um professor, ele é mestre, então ele tem muita coisa para poder colaborar com a gente aqui nessa live de hoje, tá? Nós estamos numa live falando sobre a importância de mudança de hábitos e o Cristiano tem se proposto a trabalhar essa questão do aprendizado, tem um trabalho muito massa, bem legal, e ele vai compartilhar com a gente hoje aí. Se apresente aí, meu amigo. Grande Maílson, gentileza sua. Pessoal, meu nome é Cristiano, eu sou
como o Mailson disse, nós participamos aí da formação em coaching em Goiânia no ano de 2018 e de lá para cá nós trilhamos aí um caminho de desenvolvimento pessoal. Acredito que o Mailson já vinha de outras formações e eu simplesmente busquei a formação em coaching para agregar com o que eu já vinha fazendo na área de docência, na área da educação e, consequentemente, nós temos buscado potencializar isso também na área de treinamentos, que é uma área que nós também atuamos. Eu tenho um nicho muito voltado aí para a área de segurança do trabalho e tenho buscado jogar a inteligência emocional, o coaching nessas áreas também e, consequentemente, na área de educação, por ter feito formação na área. Eu tenho mestrado na área de educação pela Universidade Federal de Goiás e atuo como docente também no SENAC e numa faculdade particular aqui na cidade de Quirinópolis também. Então, nós temos buscado aí, desde a formação em coaching, com os conhecimentos voltados na área de inteligência emocional, na área de desenvolvimento pessoal, na área de liderança, nós temos buscado agregar isso nas nossas atividades diárias aí. E, paralelamente a isso, eu sou funcionário do governo do estado de Goiás também, eu sou bombeiro militar aqui em Goiás já há 18 anos, então eu tenho buscado também colocar a inteligência emocional nas minhas atividades diárias no Corpo de Bombeiros, no atendimento à população aqui do estado de Goiás. Rapaz, você faz coisa, hein, Cristiano? Tem tempo para dormir, cara? Para comer, uai? Tá correndo ainda? Tem que ter. Nós temos buscado aí fazer a nossa agenda programada justamente para poder conciliar as atividades que nós desempenhamos e, evidentemente, ter a qualidade de vida também, que é extremamente necessária, justamente para podermos ter o foco necessário para essas atividades serem feitas a contento, né, Mailson? Maravilha. Mas a conversa tem esse propósito, Cristiano, que é o quê? Estou falando sobre hábitos, a importância de criarmos hábitos, principalmente nessa época agora de quarentena, né? A maioria das cidades do país, né, é uma questão global, adotaram esse método de ficar em casa. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas não estão preparadas para ficar em casa. Na verdade, as pessoas não estão preparadas. Você, por exemplo, tem uma rotina ativa. Nós vamos em casa, mas ficamos muito pouco. E nesse tempo agora de quarentena, as pessoas foram forçadas a ir para dentro da casa delas e ficar dentro de casa e ter que conviver com o marido, ter que conviver com a mulher, ter que conviver com os filhos e por aí vai. E isso é um desafio, né? Mas também é uma oportunidade. Qual que é a oportunidade? A oportunidade de se instalar alguns hábitos, de adotar alguns comportamentos dentro dessa rotina nova que pode e deve ser colocada para pós-quarentena, né? O que podemos aprender nesses dias para poder levar a gente para esse tempo que pós-quarentena, porque nós entendemos que a crise vem, mas assim como todas as outras crises, tivemos cerca de 45 crises nos últimos 30 anos, ou seja, qual que é a próxima? A próxima é que está chegando aí, com certeza vamos ter outra, né? Mas não focar nela, como o nosso amigo, o Paulo Vieira diz, né? Tudo aquilo que a gente foca cresce. Se ficar focando na crise, se ficar focando dentro desse momento, certamente esse momento ele vai crescer e as oportunidades que com certeza existem, a gente vai perder elas. A minha pergunta, mano, para a sua colaboração é como você, um cara que é um mestre aprendizado, o que é? Quais seriam os hábitos que você nos indicaria, nos aconselharia a implementar nesse tempo de quarentena, Cristiano? É importante, Mailson, destacar o seguinte, realmente é uma situação muito atípica, né? Muitas pessoas não estavam preparadas para essa quarentena, diga-se de passagem, e o que temos visto, o que temos acompanhado, isso de uma forma geral, é que as pessoas não estão aproveitando da melhor forma esse tempo, né? Quer dizer, no dia a dia, na correria, nas atividades diárias de estudos, de trabalho, né? De cuidar de família, de filhos, de realizar atividades afins, religiosas, as pessoas não têm buscado organizar, né? O que a gente sempre discute muito lá no coach é a questão, né, da agenda programada, de fazer um planejamento diário no dia anterior para que as pessoas possam produzir mais e efetivamente não perder tempo. E com essa situação da pandemia aí do coronavírus, o que nós temos observado é que as pessoas estão hoje dentro de casa, o Mailson,
e não estão aproveitando da melhor forma possível esse tempo, né? Estão perdendo, é o que a gente percebe. Elas dedicam muita energia, e você disse bem, né, aquilo que nós focarmos vai expandir, isso é fato. Então as pessoas dedicam muita energia para notícias ruins, para situações aí de grupos de WhatsApp que não agregam, e estão deixando de aproveitar esse tempo de uma forma mais consistente, de uma forma mais efetiva. Falando de estudo, mais precisamente, que foi um dos motivos que nos trouxeram aqui, de ter esses hábitos voltados para as atividades de aprendizagem, o que as pessoas precisam observar? E é o que eu tenho buscado também passar para as pessoas que me seguem, para meus alunos que estão em quarentena, inclusive. Nós estamos trabalhando EAD, atividades à distância aí. O que eu tenho buscado fazer com que eles observem? Aproveitem que não tem que trabalhar e dediquem energia em algo que vai realmente trazer um resultado lá na frente. Seja uma leitura, seja um vídeo que vai agregar, né? Seja organizar, seja uma atividade física mesmo que dentro de casa. Nós passamos algumas orientações nesse sentido também, para que a pessoa, ao sair dessa quarentena, ela vai estar mais focada naquilo que realmente precisa ser feito. Ou seja, se ela buscar trazer para esse momento de, entre aspas, enclausuramento, um hábito mais consistente, nós vamos destacar aí 9 hábitos aí para poder potencializar, falando de aprendizado, né, pessoas que estão buscando concurso público, pessoas que realmente acadêmicos, né, eu tenho acadêmicos aí que precisam fazer trabalho de conclusão de curso esse ano e alegam muito nas atividades do dia a dia que estão sem tempo, que está corrido, que não sei o quê. Ou seja, e agora? O que eu preciso fazer agora? Já foi 15 dias, possivelmente nós teremos aí mais 15 no mínimo, e pode ir a mais 30 esse mês de abril, pelo menos é a realidade aqui do estado de Goiás. Possivelmente nós vamos nessa situação até dia 30 de abril. Então, assim, 45 dias, será que dentro de casa, a grande maioria, ou seja, o que eu preciso fazer? Então, assim, nós vamos, no decorrer da nossa fala, eu vou deixar você contribuir mais também, falando especificamente de hábitos, e eu vou trazer hábitos específicos para a aprendizagem, ou seja, 9 situações que a pessoa hoje ela pode fazer com que, dentro de casa, ela busque uma consistência, busque uma sequência em termos de estudo, para que ela possa colocar isso na mente e trazer uma consciência de que o que eu preciso fazer após esse momento de quarentena realmente para ter resultado. Porque não é simplesmente pegar um livro e ler, nós falamos muito disso, né? Não é simplesmente ler por ler, mas o que eu vou extrair de um livro para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para a minha atividade acadêmica. É disso que as pessoas precisam entender. De repente, eu leio um livro, e eu vou falar um pouco desse livro aqui do Jerônimo Temel, né, Produtividade para quem quer tempo. Porque tem pessoas que querem tempo, têm tempo, mas não produzem. E elas confundem muito estar ocupado com realmente produzir. Né, Maílson? Então, vamos lá. Uma coisa interessante que você está falando aí é que muitas das coisas que eram prioridades, né, o que era uma prioridade até 30 dias atrás, muitos observaram que não era. Muitas coisas que eram indispensáveis, que as pessoas achavam, não, isso aqui não tem como sair da minha rotina, eu sou forçado, eu sou obrigado a fazer isso daqui. As pessoas observaram que nesse período de quarentena, nesses últimos 15, 20 dias, eles entenderam que não é, né? Então, olha só, o Cristiano é um profissional excelente, vai colaborar com a gente aqui sobre 9 temas. Qual que é o primeiro tema, então, para ser mais criar hábitos de produtividade, Cristiano? Dormir bem, né? E sim, nós sempre falamos disso, sobre a importância de dormir demais, bem, né? E o que acontece? As pessoas acham que, bom, eu quero, vamos lá, vamos falar de concurseiro. A pessoa que quer passar um concurso público acredita que ela tem que acordar às 6 da manhã e ir até às 10 da noite, 11, meia-noite, 1 hora, entrar madrugada estudando, no outro dia acorda às 6 horas da manhã. Ou seja, isso daí, na verdade, ela vai no dia seguinte, ao acordar, ela vai se sentir mais cansada, o cérebro dela vai estar mais retardado e, consequentemente, ela não vai conseguir produzir na mesma consistência do dia anterior. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, ela precisa organizar a sua agenda, mas para qualquer atividade de aprendizagem, especificamente falando, ô Maílson e seus seguidores, nós temos que
dormir bem, né? Eu preciso dormir bem porque isso aí vai ajudar na memória, vai melhorar o humor, as próprias funções do cérebro e, lógico, a questão de cochilar durante o dia é importante também, após o almoço, é extremamente necessário, 15 minutinhos aí, vai melhorar a performance nas atividades cotidianas, né? E, eu estou em quarentena, estou estudando para um concurso que o edital, por exemplo, vai sair daqui a 60 dias, ou já saiu, geralmente o prazo de uma prova de concurso, assim que o edital é lançado, tem 60 a 90 dias para acontecer a prova. E nesses 90 dias, se eu já venho me preparando, o que eu preciso melhorar para potencializar isso? E a primeira coisa é saber que dormir vai ser necessário. Eu preciso dormir, tirar cochilos durante o dia. Esse seria o primeiro hábito que eu indicaria, e especialistas indicam também nessa área, justamente para que a pessoa possa ter mais resultado e ter mais consistência. Nós vamos falar muito dessa questão de consistência nas ações para atingir o objetivo final. Esse seria a primeira indicação, Maio. Ótimo. Olha como que é importante, né? A questão do dormir, né? Se você não tiver descansado, você não consegue ser produtivo. O sono, ele é importante, né? Não mesmo. É claro que também não é dormir demais, né? Mas você entender que você precisa de ter esse momento de descanso, até mesmo para deixar sua mente mais ativa. Legal. O segundo ponto, Cristiano, qual é? Fazer algo criativo antes de dormir. Ou seja, o que as pessoas que têm hábitos saudáveis costumam fazer antes de dormir? Nós falamos muito do mindfulness, né, da meditação de manhã cedo, mas é importante também uma meditação antes de dormir, uma música lenta antes de dormir, uma própria leitura, uma leitura mais leve, digamos assim, antes de dormir, é extremamente necessário para poder fazer com que a pessoa tenha um sono mais agradável, um sono mais saudável. E, claro, o ambiente que ela vai repousar também precisa ser um ambiente agradável, um ambiente onde ela possa ter uma noite de sono tranquila. E você disse bem, Maílson, essa questão, as pessoas muitas das vezes pensam, então quer dizer que eu tenho que dormir às 8, 9 da noite e ficar até o meio-dia. Não é isso, né? Nós falamos muito sobre questão de agenda programada, de planejamento, e o que os especialistas colocam? Que você precisa necessariamente descansar em média de 6 a 8 horas. Isso não é uma regra, mas tem alguns que defendem que 6 horas é o suficiente para se a pessoa tem uma vida relativamente saudável, que ela pratica hábitos saudáveis, atividade física, alimentação, né? Ela controla a questão dos seus exames com frequência, ela tem tempo de qualidade aí com família, com filhos, com esposa. Então, assim, é importante as pessoas entenderem isso. Então, de 6 a 8 horas é o necessário para poder dormir com tranquilidade. Então, dormir bem, fazer algo criativo antes de dormir, ou essa leitura, ou essa meditação, vai ajudar bastante, Maílson. A escrever um livro, cara. Perfeito. Então tá, né? É importante, então, dormir é importante, a gente ser criativo, isso é importante, porque assim, no final do dia, é sempre uma tarefa que eu faço, é um hábito que eu já adquiri, é de trazer sempre na minha mente uma memória daquilo, do que foi positivo no dia, né? Quais foram os pontos que foram legais, quais foram as conquistas desse dia, porque aquilo que a gente traz na nossa mente na hora de dormir, provavelmente tem até alguns estudos que falam que se você trouxer uma indagação de algo que você precisa de resolver, né, no nosso subconsciente ao longo da noite, é bem possível que a gente consiga ter uma clareza, porque a mente vai estar descansada, você vai conseguir ter uma visão, um ponto de vista diferente, porque às vezes, foi o que a gente falou agora há pouco aqui, quanto mais você focar em um tipo de conteúdo, em um tipo de atividade, a possibilidade daquilo aumentar, ela é muito grande, né? Então é importante entender que, exatamente, na hora de dormir, criar uma mentalidade criativa, isso é fantástico. E o terceiro ponto, meu amigo, qual é? Porque o que acontece? Pode concluir, Maílson. Não, pode falar. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas vão dormir
nervosas, agitadas ou discutiram, tiveram discussão. Então, é uma situação que ela vai dormir dessa forma, consequentemente, ela vai ter um sono pesado, evidentemente, e no dia seguinte ela vai ter mais dificuldade para poder desempenhar as atividades de uma maneira mais consistente, mais produtiva. Então, é muito interessante observar isso, né? Muitos estudos, como você disse, falam sobre a necessidade de trazer uma clareza ao iniciar aí o processo de descanso, de sono, justamente para que essa pessoa possa, no dia seguinte, aí, acordar mais leve, mais tranquila e, consequentemente, produzir melhor. Então, isso aí são hábitos interessantíssimos para que a pessoa faça, né? Eu sempre estava falando aqui, antes de você chegar, que as pessoas elas costumam vender muito resultado, né? Elas gostam de... Você entra na internet, por exemplo, agora tem um monte de gente fazendo 1 milhão de live, muito conteúdo. E o que é comum as pessoas oferecerem? Elas querem oferecer solução e é isso que eu estou procurando, é isso que você está procurando. Queremos solução. Só que quando a gente fala de hábito, o processo de instalação de hábito não é uma coisa simples de fazer, é uma coisa que requer resiliência, antifragilidade, requer determinação, requer disciplina para você poder instalar um hábito que seja realmente um hábito que te coloque no seu futuro. Então é importante as pessoas entenderem que todo o processo de mudança ele não é fácil. Eu não vou dizer aqui para você, não é fácil, tá? Não é fácil. Mas isso aqui que a gente está falando, a questão de ler e você ter uma tarefa logo em seguida, cara, isso eu falo é primordial. Isso é uma coisa sine qua non. Você não pode ler um livro e falar assim, eu vou ler um livro aqui e não vou criar nenhum tipo de aprendizado em cima dele. Não leia. Simples assim. Exatamente. É melhor você não ler do que você ter a consciência de que você sabe fazer, mas você não faz. Então não leia. Agora, se você quer adquirir um hábito de mudança, de consistência, de criar algo novo, de criar um objetivo diferente, então o que você tem que fazer? Cara, eu vou ler e vou ter uma tarefa. E entender que tudo isso é um processo que precisa de ser instalado, que precisa de ser colocado dentro da sua rotina. Entenda que não é fácil, entenda que vai ter momentos que você vai querer desistir, vai querer frustrar, vai se frustrar com certeza, mas eu quero mudar. Então tá, então vou ler, vou fazer tarefa. Vou ser criativo, né? Vou desenvolver novas habilidades, principalmente nesse tempo aí que a gente está falando aí, que você tem esse tempo para fazer, não é verdade? Exatamente. 3 palavras aí que você destacou que são extremamente necessárias para que as pessoas possam fazer com que esses hábitos se intensifiquem e se tornem uma constante. Né? A questão da resiliência, a questão da disciplina e, consequentemente, a determinação. Então, se a pessoa não quer adquirir um hábito, quer dizer, ela está simplesmente trazendo a si essa crença limitante de que ela não vai conseguir e ela não vai adquirir esse hábito. Então, assim, se é um hábito que é considerado saudável, que vai lhe trazer resultado, consequentemente, ao não adquirir, ela simplesmente vai regredir, ela vai dar um passo atrás em busca dos seus objetivos. E quando nós falamos muito lá no coaching de sair de um ponto A e ir para um ponto B através de um plano de ação, consequentemente, esse caminho, esse percurso que o plano de ação vai me proporcionar tem tudo a ver com os hábitos que eu vou adquirir nesse caminho. Então, se eu não tiver condição de mudar o hábito, e nós estudamos isso, e os autores deixam bem claro aí, os estudiosos, quando você muda, tudo muda à sua volta, e isso faz parte dos hábitos. Paulo Vieira cansa de dizer sobre isso. Quer dizer, muda primeiro, consequentemente, você está mudando internamente, mudando hábitos internos, o que está à sua volta vai mudar, e, consequentemente, os resultados virão. Agora, se eu não tenho o cuidado, não tenho a perspicácia de fazer isso, aí fica difícil, né, Maílson? Então, assim, as pessoas precisam entender a necessidade de mudar. E, é claro, mudar um hábito de cada vez. Não adianta eu querer mudar 2, 3, 4, 5, 6. Nós vemos isso lá no livro, né, os 7 hábitos. Exatamente. É uma vida, né, cara? As pessoas, às vezes, elas querem... Vida, não é do dia para a noite, como você disse, né? Então, eu preciso, para atingir resultado, mudar hábitos aos... Vai lá, segue na lista aí. Vamos lá. Fazer uma coisa de cada vez. Então, assim, nós temos esse cuidado de estar sempre passando para as pessoas, principalmente que querem
atingir objetivos de que não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Eu preciso começar algo e terminar. Então, assim, aí nós entramos na questão do foco, né? Quer dizer, foco, como diz o próprio Paulo Vieira, como dizia o Steve Jobs, né? Quer dizer, foco é você dizer não para muita coisa boa que vai aparecer no meio do caminho e que você precisa deixar de lado. Então, para que você possa atingir esses objetivos aí. Então, se eu quero realmente melhorar o meu aprendizado, melhorar a minha performance, um desses hábitos, e é o terceiro que eu destaco aqui, é justamente fazer uma coisa de cada vez. Então, assim, se eu quero estudar para um concurso, se eu quero estudar para o Enem, se eu quero fazer uma prova da faculdade, o que eu preciso observar primeiro? O ambiente de estudo está legal? O material. Travou aqui. Deixa eu ver se ele volta. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Manda um oi aí. Manda um joinha aí se você está me ouvindo. Ao tempo disponível de estudo que essa pessoa tem, para que em cima dessas informações, conteúdo, pesos das disciplinas e o tempo que eu tenho até a prova, poder organizar aí um planejamento, aí entra o nosso plano de ação, um planejamento para aproveitar da melhor forma possível o tempo que eu tenho disponível. Agora, o que acontece, isso não só em concurso público, mas nas mais variadas áreas do ensino, para quem está estudando ou quem está nesse meio acadêmico, então, assim, estuda de qualquer jeito, sem organização, sem planejamento. Isso vale para as nossas atividades diárias na vida profissional também. Se eu quero executar uma tarefa ou concluir um projeto, quais são as etapas desse projeto que precisam ser feitas uma a uma? Então, assim, a partir do momento que eu entender isso e focar em cada etapa separadamente, aí sim eu vou conseguir. Então, assim, tentar fazer essas coisas aí ao mesmo tempo vai confundir o cérebro, consequentemente, tá? E vai fazer com que a pessoa produza menos. Isso é fato, já é comprovado. Então, desiste. Porque exatamente. A pessoa ela é movida o quê? Por resultado. Se você tiver resultado, você se anima a dar o próximo passo. Não, eu tive um resultado aqui. Ah, beleza, então eu vou conseguir dar o próximo passo porque eu me sinto motivado para esse próximo passo. Só que, quando você está falando aí, quando as pessoas elas começam a fazer tudo de uma vez, na ânsia de querer fazer tudo de uma vez, o que acaba acontecendo? Ela não vai ter resultado. E a falta de resultado é um dos maiores motivos para as pessoas não continuarem. Tá? Se você não tiver resultado em nenhuma área da sua vida, que cara, eu não vou conseguir continuar isso daqui. Então é importante você ter essa clareza. Cara, isso que o Cristiano está falando aí é tão importante que, seja lá qual for a tarefa que você for desenvolver, quebre ela em micro tarefas. Tá? Quer ver um exemplo? A gente caminha aqui em casa ou pedala, né, no final da tarde. Qual que é a primeira tarefa de executar essa ação? Cara, a primeira coisa que tem que fazer é colocar meia. É uma micro tarefa. Coloca meia, coloca o tênis para você ver. Exatamente. Coloca roupa para você ver. Coloca a camiseta, enche a garrafinha de água. Cara, na hora que você começa a cumprir ela em micro tarefas, você vai se sentindo motivado, vai trazendo clareza para aquela ação e aquela execução ela vai se tornar possível. Tá? Ela vai se tornar possível. Por quê? E principalmente quando você se compromete com alguém. Né? Aqui em casa, por exemplo, ó, final do dia, vamos sair? Vamos. Então tá. Aí quando um olha para o outro e vê que o outro já começou a se arrumar, você também já começa a se sentir motivado em também a exercer ou executar aquela tarefa. Não tente fazer várias coisas de uma vez. Teu cérebro não foi preparado para isso. Tá? Você não foi preparado para ser multitarefa, isso é uma mentira. Quando as pessoas falam, você tem que fazer um monte de coisas, não, mentira isso. É uma coisa de cada vez que você tem que fazer. Se você tentar fazer um monte de coisa, você não vai conseguir fazer, vai se frustrar. E a frustração é um sentimento tão forte que quando está instalada a frustração, a pessoa, pelo medo de frustrar, ela não age. Entendeu? Pelo medo dela frustrar, ela não age. Não consigo, não dou conta.
Exatamente, porque tenho medo de se frustrar. Então, meu irmão, não tenha medo de se frustrar. Você vai errar, vai, mas o erro faz parte do processo, mas se empenhe em fazer uma de cada vez. Ô, Cristiano, a gente tem mais 20 minutos de live aí. Qual Vamos é o lá. próximo ponto? Vamos lá. Exercícios, atividade física, né, Maílson? Nós falamos muito disso também. Não existe atividade profissional, não existe atividade acadêmica se a pessoa ela não gosta de atividade física ou não pratica nenhuma atividade física. Então, o que nós sempre Tem que fazer. recomendamos? Tem que fazer, reservar 15 minutos do dia, né? Seja para nadar, seja para caminhar, seja para pedalar, seja para correr, né? Então, assim, a pessoa ela precisa fazer isso justamente para poder ajudar o cérebro aí a fazer com que ele entenda e receba as informações de uma forma mais consistente, mais efetiva, né? A questão da dopamina, a questão da testosterona, então isso tudo vai influenciar a partir do momento que a pessoa, influenciar nos resultados dessa pessoa, a partir do momento em que ela colocar isso para fora, ou seja, ela entender da necessidade da atividade física. Ah, mas eu não dou conta de correr, eu não consigo fazer isso, aquilo. Começa uma coisa de cada vez. Quer dizer, se a pessoa quer correr, começa caminhando. Se ela quer aprender a nadar, começar na escola de natação, nadando devagarinho, com o professor ali acompanhando. Se a pessoa eu vou para a academia, vai ter um professor de educação física para auxiliar nos exercícios ali, e um passo de cada vez. Mas tem que fazer, Sim. isso é fato. Tem que fazer. A gente precisa. Exatamente. Até mesmo porque, né, Cristiano, se a pessoa ela quiser viver uma vida, se perguntar aqui para as pessoas aqui, pessoal, você quer ficar rico? Uns 2, 3 vai falar o que quer aí. Você quer ter um relacionamento saudável? Eu quero. Você quer ver teus filhos crescer? Eu quero. Quer fazer viagens? Quero. Cara, para você fazer tudo isso, tem que ter um corpo saudável. Porque se você não tiver um corpo saudável, você não vai conseguir ter nada disso. Às vezes as pessoas trocam as prioridades, né? Quer ter uma atividade, quer ter uma carreira bem sucedida, quer ter um relacionamento legal. Só que aí o camarada, ele esquece de cuidar do corpo. E você precisa de fazer atividade física, cara. Você tem que correr, tem que pedalar, tem que ir na academia, tem que comer as coisas direito. Porque senão, cara, vai chegar um momento que você não vai dar conta disso. Exatamente. É isso aí. Se você não gosta, tem que passar a gostar. Vai lá, próximo ponto, meu amigo. Vamos lá. Outra questão, um outro ponto que nós destacamos aqui, a questão que é a quinta dica, é fazer anotações, né? Falando especificamente para quem estuda. Eu vou ler um livro, então deixa ali do lado um caderno. Nós falamos muito, né, da questão do caderno, do nosso caderno de capa preta ou qualquer outra. Não importa, tem que anotar, ter uma anotação. Exatamente, garoto. Então, assim, eu preciso ter isso do meu lado ali. Se eu vou ler um livro, qual o aprendizado daquele livro? Teve um insight, deixa eu anotar isso aqui porque vai me ajudar para me colocar isso em prática. Mapas mentais na área de estudo é fundamental, de fundamental importância as pessoas fazerem os mapas mentais. Isso vai trazer mais clareza numa revisão de véspera de prova, por exemplo, vai ajudar e muito aquela pessoa ali no seu objetivo final. Então, essa questão é extremamente necessária. Não só nos concursos, mas em qualquer atividade de ensino, a pessoa precisa ter, tem que fazer essas anotações. Não tem jeito. Hoje, com celular, com computadores, enfim, as pessoas não estão muito acostumadas a escrever. Eu falo isso muito para quem vai fazer prova de concurso. Galera, tem que estar escrevendo porque vai ter uma prova discursiva. Geralmente essa prova discursiva, seja lá no Enem, seja nos concursos públicos pelo Brasil afora, é uma prova de redação em regra, né? Então, assim, e se a pessoa não estiver treinando, não estiver acostumada com isso, ela vai ter dificuldade. Vamos para o sexto ponto, nosso tempo está bem apertado, né, Maílson? Mas se quiser fazer consideração, fica à vontade. Não, ótimo, beleza. Anotações é importante, né? É um hábito que eu tenho. E eu acredito que você também tem, porque a nossa mente ela é muito, ela não tem essa capacidade de memorizar tudo, né? Então, se você escuta algo, você anota, depois você ensina, você com certeza vai conseguir ter uma fixação maior do conhecimento. Quando eu fazia essa formação de coach que a gente fez junto, o que eu fazia? Olha só, a gente ia lá para o curso, eu moro aqui no Mato Grosso, e eu ia para Goiânia fazer. E aí, lá no curso, eu fazia as minhas anotações. Na hora que eu estava voltando,
Eu ligava o gravador do celular e eu explicava para mim, baseado em cima das anotações, aquilo que eu tinha entendido. Depois, como a viagem levava aí, tipo, sei lá, dava umas 10 horas de viagem, de viagem, de 9 a 10 horas de viagem, eu escutava aquilo que eu mesmo aprendi. Cara, são coisas assim, velho, que parece ser simples, parece ser idiotas, mas é um tipo de mindset, é um tipo de hábito que eu tenho já há muito tempo, de gravar aquilo que eu falo, daquilo que eu estou aprendendo, eu gravo aquilo que eu falo e depois, com a internet, vídeo, essas coisas, comecei a postar isso. Por que que isso é importante? Porque ajuda você a fixar o teu conhecimento. Então você anotou aqui, cara, pega o celularzinho aí, bota na tua frente aí e fala aquilo que você aprendeu. Isso vai te ajudar demais no aprendizado. E hoje você tem essa facilidade aqui, ó. Se quiser trocar uma ideia com alguém, o que a gente está fazendo aqui, eu e o Cristiano estamos fazendo, estamos compartilhando um conteúdo, um conhecimento que nós temos, mas, cara, temos aqui algumas pessoas que estão assistindo, mas as pessoas que mais aprendem dentro desse processo aqui, com certeza é eu e ele. Nós estamos aprendendo mais. Por quê? Fruto do quê? De um conhecimento, né, através de livro, que a gente depois anotou, e depois que a gente anotou, a gente está trocando uma ideia, está ensinando. Quando você faz isso, a capacidade de absorção, né, a capacidade de absorção do seu cérebro desse conhecimento, ela vai se concretizar dentro da tua mente de uma maneira muito mais fácil. Tá? E isso é muito fácil de fazer. Tá? E outra, foi o que eu falei no comecinho da live aqui, não fique fazendo pelos outros, tá? Ah, eu estou fazendo aqui pelo... Não, faça primeiramente por você. Agregue valor para você, porque você tendo esse valor, você vai agregar na vida das pessoas aquele conhecimento que você tem. Mas bora lá, mano. Exatamente, exatamente. Pessoal, alguns alunos entraram aí. Seja bem-vindo, pessoal, vamos lá. O Maílson é um colega nosso, coach lá de Rondonópolis, Mato Grosso, atua em Cuiabá também, né, gentilmente participando aqui conosco dessa transmissão, dessa live. Né, nesse momento de quarentena é fundamental aí que as pessoas busquem ao máximo aproveitar os conhecimentos que são deixados à disposição de todos. E nós estamos aqui justamente para isso, para contribuir com um pouco do nosso tempo, consequentemente levar informação às pessoas e aprender com isso também, como bem disse o Maílson. Nós estamos falando aqui dos 9 hábitos aí, para potencializar aprendizado, né, nessa época de quarentena, que as pessoas têm muito tempo, digamos assim, agora dentro de casa, para poder fazer isso de uma forma mais consistente. O 6º hábito é alimentação saudável, vitaminas. Então, assim, não adianta nada a pessoa se dedicar ao estudo, fazer atividade física, dormir bem, meditar, mas não se alimentar bem. Então, isso daí também é importante. Né? Se a pessoa come besteira, aquela pergunta que nós costumamos fazer, né, que nós aprendemos lá na formação em coaching, quer dizer, esse alimento que eu estou colocando no meu prato ali, me aproxima ou me afasta do objetivo? Do meu objetivo. Então, nós temos que ter esse discernimento e esse cuidado com aquilo que eu estou alimentando, com aquele alimento que eu estou fazendo uso no dia a dia. Então, assim, vitaminas são fundamentais, nutrientes. Então, assim, essa alimentação saudável, ela vai ajudar no cérebro e, consequentemente, no aprendizado. Vamos lá para o 7º ponto, depois você pode estar fazendo suas considerações também, mas se quiser fazer agora, já pode fazer também sobre alimentação aí. Você que está focado nessa área aí de teatro. Vamos lá. É importante observar também que essa pessoa quer ter um resultado positivo nas suas atividades acadêmicas, nas suas atividades profissionais. Aprender uma nova língua é fundamental, é um hábito que as pessoas precisam buscar. Ah, mas eu não tenho condição, eu não consigo. Quer dizer, a pergunta a pessoa já tentou fazer isso? Ela já buscou isso? Ela já fez uma abdicação de algum prazer imediato para poder, de repente, concentrar esforços, seja de tempo, seja financeiro, no aprendizado de uma nova língua que pode levar para um próximo nível? Então, assim, mas é obrigatório todo mundo aprender uma nova língua? Não, não é. Mas todo mundo sabe que as pessoas que têm um segundo idioma, sobretudo o inglês, que é a língua universal, já está a milhões de quilômetros à frente das outras pessoas. Então, a pergunta é, onde você quer estar daqui a 5 anos? No mesmo lugar que hoje ou num nível muito maior? Então, assim, as pessoas precisam também ter essa consciência e fazer essa reflexão
sobre a importância de aprender um novo idioma, buscar fazer isso enquanto ainda há tempo. Vamos partir para o oitavo hábito e para o nono? E aí depois você vai fazer as considerações em cima desses aí, tá, Maílson? Vamos lá. Meditação, né? Eu destaco aqui a meditação, é fundamental, o que nós chamamos de atenção plena, ter um tempo para que as pessoas possam se conectar consigo mesmas, refletir, tirar 5, 10 minutos ali. Nós sempre orientamos fazer isso pela manhã ao acordar, mas isso pode ser feito à noite também. Mas é importante, pela manhã nós sempre colocamos pela manhã com mais intensidade, somente pelo fato de que, para que aquela pessoa possa ter um dia mais produtivo e mais tranquilo. Então, assim, a meditação, além de relaxar, ela vai manter o corpo e a mente saudável, né, Maílson? Então, assim, alguns minutos é importante aí para melhorar essa questão de informação, exatamente. Para quem tá na trilha ali do aprendizado, ela precisa fazer isso, sem dúvida nenhuma. E, por fim, eu destaco aqui... Você quer falar, Maílson? Pode falar sobre a meditação. Não, exatamente, porque às vezes existe até às vezes uma questão, um pouco de preconceito com relação a isso, né? Cara, exatamente. A meditação nada mais é do que você parar um momento da sua vida aí, fechar seus olhos, respirar fundo e trazer a sua mente a um estado onde você não fique pensando em mais nada, trazer atenção para aquele momento ali. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem que fazer. E você deve se lembrar, no curso que a gente fez, com aquele professor de neurociência lá dos Estados Unidos, ele falando que esse exercício é um dos poucos exercícios que existem que você consegue ativar todas as áreas do seu cérebro, cara. Olha só que louco que é isso. Quando você para e traz a mente para o presente, você consegue acessar todas as áreas do seu cérebro. Então, esse é um exercício que você precisa fazer com frequência. E a maioria das pessoas que têm sucesso são pessoas que conseguem ter esse tipo de comportamento. Trazer a mente para o presente, trazer a mente para o agora. É uma das coisas mais difíceis que tem, cara. Isso é muito difícil. Não é fácil. Tanto é que as pessoas falam que quando elas começam a fazer a meditação, elas conseguem fazer 30 segundos, 1 minuto, depois 2 minutos, e aí com muito treino elas conseguem esticando isso, porque é uma coisa muito difícil de fazer. Não é fácil de se fazer, não, mas precisa de fazer. E o nono ponto, meu amigo, qual é? Ser otimista. Então, assim, diante de tudo que nós falamos, diante de tudo que nós falamos, e aquilo que nós sempre colocamos também nos nossos treinamentos, o poder da ação, quer dizer, o poder do agir, de ter consciência, de saber que precisa fazer para chegar lá. É simplesmente fazer, mas saber que aquilo vai dar certo e acreditar nisso. Então, se a pessoa ela é pessimista e ela não acredita, ela tem crenças limitantes de que eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, fulano é melhor do que eu. Então, assim, consequentemente, ela está fazendo com que isso se torne uma verdade no seu interior e claro, ela não vai conseguir. Então, pensar positivo não apenas melhora a vida, mas também vai beneficiar a mente, né? Então, assim, nesse livro aqui do Daniel Goleman, né, que nós falamos aí sobre foco, aliado, o Paulo Vieira, inclusive, usa esses livros como referências também. Ele deixa muito claro sobre a necessidade da pessoa, além de saber onde ela está e onde ela quer chegar, ela entender que ela precisa acreditar nisso. Ela precisa acreditar, porque se uma pessoa conseguiu chegar lá, por que ela não pode também chegar lá? O que ela precisa entender é que quais foram as ferramentas que essa pessoa utilizou, qual foi a mentalidade que essa pessoa adquiriu nesse percurso, o que ela deixou de fazer e passou a fazer, né? Aquilo que nós sempre buscamos também levar para as pessoas, o que eu preciso abandonar, o que eu preciso adquirir, quais as pessoas que eu preciso me afastar, qual o hábito negativo que eu preciso evitar, qual o hábito positivo que eu preciso adquirir para poder chegar lá. Então, esse conjunto, né, de ferramentas, de técnicas, de estratégias, Maílson, que, consequentemente, as coisas vão acontecer. E isso eu já estou dizendo, opa, então vai dar certo. Isso é ser otimista. Agora, se a pessoa se mantém ali num ambiente de negatividade, numa situação de zona de conforto,
rodeado de pessoas que só a colocam para baixo, consequentemente isso vai só lhe fazer mal e, claro, vai retardar o processo de aprendizado dessa pessoa, né? Falando especificamente dos concurseiros, das pessoas dos acadêmicos, eu deixo isso bem claro. Vem cá, onde você está hoje? Eu estou estudando para o concurso, eu estou estudando para o Enem, eu estou cursando a faculdade. Tá, ok. E onde você quer chegar? Eu quero ser um profissional de contabilidade, um profissional da área do direito, eu quero ser um engenheiro, eu quero passar num concurso público. Ok, mas o que você precisa, então, abandonar hoje de hábito negativo ou afastar de pessoas negativas que só te colocam para baixo para que você possa chegar lá no próximo nível? Então, você acredita que isso é possível? Não, eu acredito que é possível. Ok, então, ela tem essa consciência, mas a pergunta é, você está mudando os hábitos? Você está fazendo o que precisa ser feito para chegar lá? Porque se isso não estiver acontecendo, consequentemente o otimismo dela vai por água abaixo. Então, o fato de ser, eu sou otimista, vai dar certo, mas se a pessoa não estiver agindo, e você falou bem, Maílson, sobre isso, se ela não estiver agindo, não estiver colocando em prática esse aprendizado que ela adquiriu, aliado a essa mudança de hábitos, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Exato. Então, ser otimista é fundamental, porque quando eu digo isso, para mim, ok, vai dar certo, eu sei do que eu preciso fazer. Fica mais fácil trilhar esse plano de ação. Exato. É assim, para a gente ir aí caminhando para o final, só fazer um review do que o Cristiano falou. Ele falou para a gente ler, e não apenas ler, mas fazer tarefas em cima daquilo que a gente tá lendo. Ele disse aqui também para a gente ter uma mente criativa, uma mente positiva na hora de você dormir, fazer uma análise daquele dia, como é que foi o seu dia, quais foram os pontos positivos. Eu costumo dizer para meus alunos para que eles tragam à memória deles pelo menos 3 boas características, resultados positivos daquele dia, tá? Porque é muito fácil você ficar pensando nas coisas negativas, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é, a Eliane, tudo jóia, Eliane? Qual que é a ideia? A ideia é você trazer na sua memória um conceito ou ideias que realmente foram produtivas e positivas naquele dia. Um terceiro ponto foi fazer uma coisa de cada vez, tá? Faça uma coisa de cada vez, não tente fazer tudo de uma vez só, porque você vai bugar o teu cérebro, você não vai ter resultado, e você não tendo resultado, você vai desanimar, vai frustrar, não vai querer adiantar, né? Deixar as etapas claras. 4 é fazer atividade física, tá? Faça atividade física, implemente isso aí na tua rotina, tá? Coloca aí, nem que não consigo correr, caminho, não consigo caminhar, anda. Se não conseguir andar, sei lá, dá um jeito aí, cara, faz alguma coisa, se mexa, tá? 5, faça anotações de tudo. Cara, faça anotações de tudo, não fica assistindo uma live como essa aqui sem fazer anotações, tá? Aqui, ó, esse caderninho aqui é só as anotações das lives que eu tô fazendo aqui. Faça isso, pula a corda, a Eliane tá falando aqui. Faça o quê? Faça alguma coisa, não deixe de fazer, tá? Faça uma atividade física, inclua isso na sua rotina, passou a quarentena, continue fazendo. Um erro que muitas pessoas estão fazendo esses dias é ficar dentro de casa, sem fazer nada. Você enfraquece teu organismo, você está enfraquecendo o teu corpo, cara, tá? Então você tem que o teu corpo, como diz como é que é o nome dele? O JJ lá, do DNA lá, que ele fala o seguinte: você tem que manter o teu corpo é um tanque de guerra, você tem que considerar ele como isso, tá? Ter uma alimentação saudável, né, e ter alimentação que seja condizente com os seus objetivos, com a suplementação. O 7, aprender uma nova língua. Tá? Não existe idade para isso, tem que aprender falar inglês, inclusive é algo que eu preciso começar a retomar também, que é essa questão aí da nova língua. A meditação, que é trazer a mente para o presente, tá? Trazer a mente para esse ambiente. E o último ponto que ele falou aqui é o quê? É sermos otimistas. Cara, o mundo tá caindo, mano, mas você tem que ser um cara otimista, tá? Porque se você tiver com o teu coração triste, se você tiver com perspectivas ruins, a tua força vai ser pequena, tá? A inteligência bíblica fala isso. Se você se demonstrar fraco no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena,
tá? Então não foque apenas não foque nas coisas ruins, foque naquilo que é otimista, né? E, pelo amor de Deus, já aprendeu tudo que tinha que aprender sobre coronavírus. Meu amigo Cristiano, muito obrigado, tá? Foi um prazer estar com você aqui. A nossa live já está acabando, mas a gente pode marcar outra. Eu que agradeço, Maílson, o pessoal que nos acompanhou durante todo esse tempo aí pôde perceber a importância